Vamos para o segundo item. Ligação metálica. Na ligação metálica, eu tenho a atração entre cátions e elétrons livres. Vamos lembrar que a ligação metálica é aquela que une átomos de metal, né? Então você tem aqui, por exemplo, tá muito grande, né? Vou fazer menor. Eu tenho aqui um pedaço de um metal, né? A nossa querida e adorada barra de zinco, que você vai usar muito para pilha de Daniel, lá nas aulas de pilha. A pilha usa barras de cobre e zinco. Uma barra de zinco é feita de, você sabe, né? É feita de zinco. Zinco, 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 zinco. E agora que você está assistindo por aí, você sabe que eu disse zinco, né? O zinco é um metal, e todo metal tem tendência a... Muito bem. Todo metal tem tendência a perder elétrons. E ao perder elétron, o elétron sai do meu átomo, que era neutro, e esse átomo, perdendo elétrons, passa a ser positivo. Passa a ser um cátion, um íon de carga positivo. Como esse átomo também é de zinco, ele também tende a perder elétron e ficar positivo. E o outro zinco perde elétron, fica positivo. E o outro perde elétron, fica positivo. E assim todos os átomos de zinco tendem a perder elétrons, e ao perder elétrons ficar positivo. Tranquilo? Agora eu tenho uma atração, que é uma atração elétrica também. Só que agora preste atenção que a atração, a força elétrica é um pouco menor. Porque aqui é a carga dos elétrons livres, aqui é a carga do cátion. Só que agora, como os cátions estão próximos, eles também se repelem. Tem a força de repulsão entre os cátions gerados, o que diminui a força de atração entre os íons metálicos e os elétrons livres. E o raio agora não é o raio de um ânion e um raio de um cátion. São raios de cátions. E cátion, você sabe, metais têm raio grande. E raio grande dificulta a força de atração elétrica. Então a força de atração na ligação metálica é um pouco menor do que na ligação iônica. Ok? Outra característica importante aqui, né, é que a maioria dos metais é sólida a temperatura ambiente. Maioria dos metais é sólida a temperatura ambiente, exceto o mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido a temperatura ambiente. Lembrando a você que temperatura ambiente são 25 graus Celsius. Se você levar essa temperatura para 33, 34 graus Celsius, o gálio, que também é um metal, passa a ser líquido também. Então, só o mercúrio é líquido a temperatura ambiente. Aliás, na sua tabela periódica inteira, toda ela,
Só existem dois elementos que são líquidos à temperatura ambiente. O mercúrio, que é o único metal líquido à temperatura ambiente, e o bromo, que é o único halogênio líquido à temperatura ambiente. Seguimos. Como eu tenho elétrons, que são partículas que têm carga elétrica, e eles estão soltos, eles estão livres, os metais são capazes de conduzir eletricidade mesmo no estado sólido. Então, marque bem essa característica, ela pode ajudar você a selecionar questões onde se determina a solubilidade e a condutividade elétrica de uma substância, porque só os metais vão conduzir aí no estado sólido. Conduzem corrente elétrica no estado sólido. Professor, e no estado líquido? Ué, se no sólido os elétrons já estão livres, no líquido também estarão. Né? Eu aumentei a temperatura, diminuí a atração entre as partículas. Então ele vai conduzir no estado líquido, vai conduzir no estado gasoso. Né? Mas o que diferencia o metal das outras substâncias, o que diferencia o fato de eu ter ligação metálica, é a capacidade de conduzir corrente elétrica no estado sólido, que as outras substâncias não terão. Ok? Outra propriedade é que, como o espaço interatômico é bastante grande, eu consigo moldar a substância. Né? Metais são dúcteis e maleáveis. Dúctil, possibilidade de formar dutos, tubos, fios, né? Formação de fios. Quanto mais dúctil é um metal, mais fino é o fio que eu consigo fazer a partir deste metal. Maleáveis é a possibilidade de formar placas, de prensar o metal e, ao prensá-lo, achatá-lo em folhas. Quanto mais finas as folhas que eu conseguir fazer do metal, mais maleável ele é, né? E aí você deve estar pensando que o metal bastante maleável é o alumínio. Já que dá para fazer papel alumínio, que é uma placa bem fina de alumínio. Só que o mais maleável e o mais dúctil e o melhor condutor de corrente elétrica é o ouro. Por isso, extremamente valioso. Além de ser raro, não ser muito abundante, tem propriedades bastante importantes, é muito dúctil, é muito maleável, é bom condutor de corrente elétrica, é pouco reativo. Ou seja, não vai se desgastar facilmente com o tempo. Ok?